Vamos lá para a Rádio Sociedade, porque a Maísa Polcri está com a gente. Oi, Maísa, bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Todo mundo que está acompanhando. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Ministro, as novas regras para a reavaliação do benefício de prestação continuada, o BPC, tem sido alvo de protestos aqui em Salvador. No início deste mês, inclusive, mães de crianças com deficiência fecharam uma das principais vias aqui da nossa cidade como forma de manifestação aí contra o fim de benefícios, o que tem deixado, segundo essas mães, famílias em situação de vulnerabilidade. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para explicar um pouquinho no que consiste essa reavaliação e como o senhor responde a essas críticas aí que têm sido feitas. Obrigada. Obrigado, Maísa. Um abraço aos amigos de Salvador e da Bahia como um todo. Veja, eu digo o seguinte. Primeiro, há uma decisão do governo Lula de conceder benefícios e de acolher as pessoas que precisam. Agora, o cobertor é curto, ele não dá para cobrir todo mundo que precisa. Então, tem quem precise e tem quem precise e merece. E a gente precisa fazer com quem merece e quem precisa. Então, o que significa isso? Se uma criança tem uma determinada enfermidade cardíaca, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, e ela entra, então, num critério para receber o BPC. E ela, aos 2, 3 anos de idade, ela faz uma cirurgia e corrige aquela doença, não tem mais. E ela fica recebendo esse BPC até 20 anos de idade, 25 anos de idade, não é justo. É necessário, a família precisa, é bom que dê esse dinheiro, todo mundo quer receber, todo mundo precisa, são famílias pobres, mas ela não está enquadrada no que manda a lei. Então, para isso que existe, e não fomos nós que criamos, e nem é uma determinação nossa, e nem é uma coisa nova. Nós temos a obrigação de fazer a revisão dos benefícios do BPC a cada 2 anos. A lei manda fazer. Então, é preciso fazer essa revisão. E algumas pessoas deixam de receber e, obviamente, não gostam. E nem a gente gosta de deixar de pagar. Mas é o que manda a lei. Mas o que a gente tem se esforçado é para trazer mais gente para o BPC, para que a gente possa deixar todas as pessoas que realmente merecem e precisam acolhidas, para que tenha dinheiro para pagar a todos eles e, principalmente, que a gente possa fazer esse atendimento mais rápido no INSS para que a gente possa conceder benefícios de aposentadoria também a mais pessoas. Então, essa é a tônica que nós temos, essa é a linha que nós temos seguido no Ministério da Previdência Social. Proteção social, nós entendemos que é fundamental e é a proteção social que nós defendemos como sendo uma política pública que reduz desigualdades, reduz a fome e ajuda o Brasil a sair do mapa da pobreza. Ministro, já vou pedir para as rádios e portais se prepararem aí para a nossa segunda rodada de perguntas, mas antes eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa emenda que foi agora promulgada, emenda constitucional, que prorroga prazo para estados e municípios parcelarem dívidas com a Previdência. Eu quero saber como é que isso impacta, esses entes, tanto estados quanto municípios. Pois não, é uma lei muito esperada pelos estados e municípios, Eu já ia dizendo pelos entes subnacionais, mas aí já é uma linguagem difícil. Pelos estados e municípios. Eles lutavam há muito tempo para alongar essa dívida, o pagamento dessa dívida, reduzir as parcelas, aumentando o prazo. Então, hoje o prazo é de 5 anos, o prazo máximo é de 5 anos. E com a PEC 66, que agora é a Emenda Constitucional 136, que foi aprovada e promulgada, esse prazo passa para 25 anos, são 300 meses. Mas ele tem uma contrapartida, que é o certificado de regularidade previdenciária. Para poder aderir a esse prazo maior, ou seja, para pagar a parcela menor durante mais tempo, o ente subnacional, o estado ou município, ele precisa estar adequado a essa regularidade previdenciária. O que é isso? É ter equilíbrio nas suas contas de previdência. Então, ele tem que estar com a casa em ordem, organizada, para poder ele merecer esse parcelamento. Então, esse é o ponto bom. Ela concede um benefício, que é aumentar o perfil da dívida, mas ela também cobra
para que o sistema esteja sustentável. Porque é importante o sistema dos estados e dos municípios estarem sustentáveis, porque é essa sustentabilidade que garante que ele vai ser saudável para pagar a aposentadoria das pessoas quando se aposentarem. As pessoas pagam hoje, contribuem porque confiam que o sistema é sustentável. Então, a gente precisa que estados e municípios tenham cuidado com suas agências, seus sistemas de previdência próprio, e a gente vai fazer essa fiscalização. Se ele se adequa nesse sistema, na regularidade previdenciária, ele tem acesso, então, ao parcelamento em 300 meses, que são 25 anos. E quem não tiver certinho também não recebe recurso federal, não é isso? Quem não tiver o certificado de regularidade previdenciária, não recebe a CND, que é uma certidão negativa de débitos, que é só com ela que ele pode ter acesso a receber as emendas parlamentares, receber as transferências do Brasil, né, dos ministérios. Então, é importante estar com a regularização dos institutos de previdência dos estados e municípios. Ministro, então vamos embora para a nossa... Claro? Foi claríssimo. Tá bom, que bom. Vamos embora para a nossa segunda rodada. E aí eu já vou chamar de volta aqui para a nossa conversa Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília. Ministro, quero saber o que mudou desde que o senhor assumiu a pasta na Previdência Social em ações de transparência e controle para evitar fraudes e principalmente a atuação de lobistas. Olha, Renato, eu tenho me dedicado assim diariamente sobre esse assunto. O que é que eu tenho feito? Eu tenho procurado empoderar a ouvidoria, primeiro, que é onde tudo começa. Porque se alguém tem notícias, se alguém tem informação de algo errado, ele procura logo a ouvidoria do Ministério. E a ouvidoria não é uma coisa como as pessoas pensam. Uma mesa com um telefone ou um computador que a pessoa reclama e a pessoa vai e arquiva aquela reclamação. Não, a ouvidoria tem todo um critério, tem todo um mecanismo que pode chegar até o presidente da República. Uma reclamação na ouvidoria de um ministério, dependendo da condução que for dada aquela resposta, ela pode chegar ao presidente da República, ao gabinete do presidente da República. Então, nós estamos empoderando a ouvidoria. Depois estamos empoderando, melhorando e dando mais instrumentos ao controle interno que existe dentro do Ministério, que esse controle interno pode detectar falhas e corrigir antes que aconteçam fraudes e corrupção. Nós também elaboramos e publicamos um plano de transparência, né? Um plano de integridade no Ministério, que é uma exigência da Controladoria Geral da União. Estava lá o Controlador-Geral, o ministro Vinícius, estava lá conosco. E nós temos, então, trabalhado pela governança, temos trabalhado pela integridade, pela transparência, para poder a gente ter resultados melhores. E para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o roubo dos aposentados. Que a gente fique de lição e que esse episódio todo tenha como legado um sistema muito mais transparente, muito mais confiável, e a gente tem se esforçado nesse sentido de fazer uma nova Previdência Social, um novo INSS confiável, justo, digno, como merece o povo brasileiro. E para acessar a ouvidoria, você pode ir lá no site da Previdência, que vai aparecer aí na sua tela agora, ou ligar no 135. É isso. É isso, vamos seguir, vamos embora, voltar para São Luís, portal O Imparcial, o Elton Ferreira. Não? Lucas Arruda, vamos embora, Lucas Arruda, CBN Recife. Não desista de mim, Karine. Jamais. Bom, ministro, aproveitando o gancho do colega, hoje o senhor já pode avaliar, o senhor já percebe que as pessoas confiam mais no Ministério da Previdência Social, ao menos todas as tentativas que o senhor tem feito de ir às rádios, de estar mais presente com a população, isso já interfere diretamente nessa percepção do povo brasileiro? Meu irmão, eu espero que sim, viu? Porque, veja, eu tenho trabalhado muito nesses 4 meses nesse sentido. Eu tenho andado o Brasil, eu tenho estado aberto para a imprensa do Brasil inteiro. Eu tenho procurado, como eu estava explicando antes aqui, melhorar todos os controles, todos os processos internos para que a gente possa ter um sistema mais transparente e mais íntegro, com governança. Eu tenho me esforçado muito nisso, né? Trocamos o controle interno agora há pouco, fui buscar a doutora Isadora lá no Ministério da Saúde,
trouxe para o controle interno agora do Ministério. Ela está fazendo um trabalho espetacular e talvez se ela estivesse lá antes a gente tivesse tido resultados melhores, mas sempre é tempo de melhorar e mudar. Então, eu não posso garantir que a percepção tem melhorado, mas eu posso garantir que eu tenho trabalhado muito para que ela melhore. É isso, ministro. Às vezes eu confundo aqui as rádios, porque eu não uso isso aqui, eu deveria, né? Mas eu tenho uma dificuldade para assumir isso aqui, eu acho que está chegando a hora, né? Daqui a pouco eu vou ter que assumir, mas agora sim a gente vai lá pro Portal Imparcial São Luís, o Elton Ferreira. Bom, ministro, ainda falando sobre fiscalização, no Maranhão, recentemente vem tendo muitos casos de escândalos de fraude que não estão diretamente ligados à fraude no INSS em escala nacional. Eu queria saber se há algum plano de fiscalização em uma escala mais regional, porque o Brasil é um estado muito grande, é um país muito grande. Então, como seria esse plano de fiscalização, se é que existe? Welton, nós temos no Ministério da Previdência Social, e foi muito bom você perguntar porque trouxe esse assunto, uma coisa chamada Força Tarefa Previdenciária. A Força Tarefa Previdenciária, ela é uma junção da inteligência, é um setor de inteligência que tem no Ministério da Previdência, que trabalha junto com a Polícia Federal. Esse setor, essa inteligência previdenciária, que são os dois mecanismos juntos, eles atuam sempre. Veja, no Ministério da Previdência a gente paga R$1 trilhão, mais de R$1 trilhão por ano. Então, onde tem muito dinheiro, tem muita gente querendo meter a mão. Então, é um trabalho que não para, ele é incessante, ele é diário, ele é permanente. Então, eu procuro agora gravar as operações da Polícia Federal e da inteligência do Ministério e divulgar nas minhas redes sociais para poder as pessoas saberem que elas acontecem. Mas, por exemplo, nós tivemos somente em 2023, 2024 e metade de 2025, 29 operações somente sobre crédito consignado. Agora, se a gente somar as operações que foram feitas, pessoas que foram presas, é semanal. Tem semana que tem 3, 4, 5 operações em vários estados do Brasil inteiro. Nós temos a inteligência no Ministério, mas ela tem pessoas trabalhando em todos os estados. E tem a Polícia Federal também que trabalha em todos os estados. Então, é um trabalho permanente. Fique tranquilo que nós estamos empoderando. Eu esqueci até de dizer na resposta anterior. Nós estamos empoderando a inteligência do Ministério da Previdência Social. Nós estamos dando mais força para que ela atue mais livremente, mais fortemente, para que a gente possa ter melhores resultados. E eu venho divulgando nas minhas próprias redes sociais e nos canais oficiais do Ministério essas ações para que o brasileiro, o cidadão, o beneficiário que faz parte desse programa de Previdência Social que é o INSS, ele possa saber que nós estamos combatendo as fraudes e a corrupção sem parar. Estamos ficando com o tempo apertado, então vamos dar uma corridinha e vamos chamar Goiânia, Rádio Bandeirantes, Bruno Goulart. Bom dia novamente, ministro. Estamos ao vivo também pela Rádio Bandeirantes. A minha pergunta é porque tem sido frequentes os casos de descontos não autorizados nos benefícios, né, do INSS, como cartão de crédito, empréstimo consignado, roubo de informação. Queria saber o que o INSS tem feito para evitar essas fraudes e deixar o sistema mais seguro. Antes que eu esqueça aí, sexta-feira amanhã, né? Sexta-feira amanhã eu estarei em Goiânia, tá? Vou fazer um encontro com as mães e crianças com microcefalia para dar notícia a elas e tirar dúvidas. Então, espero que você apareça lá para a gente conversar pessoalmente. Veja, nós temos feito um trabalho permanente, né, de combate às fraudes em todos os aspectos. Então, ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião de mais de 3 horas só sobre a segurança do crédito consignado. Porque a gente ouve falar que tem desconto, tem pessoas que recebem desconto, já não é mais desconto associativo, não é, aquilo tudo acabou. As associações foram todas proibidas, os ACTs foram encerrados, aquilo não existe mais. Mas existe o crédito consignado e muita gente reclama que é descontado, que não foi autorizado e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar isso para a inteligência, para a Força Tarefa Previdenciária. Eu digo, olha, eu quero que vocês façam um pente fino nisso aí, uma auditoria, que eu quero saber quem é que está fazendo isso com os nossos aposentados. Depois eles voltaram com o relatório, que é sigiloso,
e com base nele nós estamos fazendo reuniões periódicas. Eu já me reuni com a Febraban, com a BBC, que são as instituições que comandam os bancos e fintechs, para que a gente possa ter rigor, para que a gente possa apertar isso, para que não ocorra. Mas, como eu dizia antes, é um trabalho que não cessa, é permanente, e nós estamos vigilantes para que não haja qualquer tipo de desconto indevido, de corrupção, de fraude, também nos consignados. Pode ficar tranquilo que nós estamos vigilantes e atentos com relação a isso. Osasco, Rádio Nova Difusora, Júnior Berilo. Boa tarde novamente. Ministro, a questão dessas fraudes, né? 67%, portanto, mais da metade dessas fraudes foram em áreas rurais. Áreas, muitas vezes, onde as pessoas não têm tanto acesso à internet. Há alguma força-tarefa, alguma ação específica nessas regiões para evitar que os sindicatos, que as associações tenham esse tipo de ação contra os aposentados? Júnior, não precisa mais, né? Porque o desconto associativo por entidades, por sindicatos e por confederações, federações, tudo acabou. Primeiro porque a gente suspendeu, depois porque veio uma lei agora que está sendo aprovada na Câmara dos Deputados, que muito provavelmente será aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, que põe fim a todo e qualquer desconto associativo. Então, não precisa a gente se preocupar mais com isso. Mas se elas voltassem a acontecer, elas voltariam no outro padrão, agora de fiscalização, com biometria, que não acontecia antes, porque a biometria praticamente acaba com essa fraude de assinatura e você tem que ter o sistema de biometria registrado para poder abrir a possibilidade de haver o desconto. Então, tudo isso aconteceria de forma muito mais rigorosa. Mas como os descontos cessaram, e por força de lei, por força da nossa também decisão do Ministério, então é um assunto superado. Portal Extra, Rio de Janeiro, Marcos Furtado. Ministro Volney, a gente está falando muito, né, dessas associações, mas também os bancos, como até já foi mencionado aqui pelos meus colegas, também tem aí uma concentração de problemas muito significativas em relação à prestação de serviço, né, como a liberação de crédito consignado sem autorização dos aposentados, dos beneficiários de modo em geral. E a Crefisa, recentemente, teve a prestação de serviço suspensa devido a uma alta de reclamações, desde recusa de pagamento, atraso na liberação de benefícios, e o Instituto, o INSS, chegou a responder aqui para o Extra que os novos benefícios, ou seja, benefícios concedidos depois da suspensão, seriam pagos pelas instituições financeiras que seguissem a ordem de classificação dos lotes, né? Dos lotes que são feitos de tempos em tempos, que venceram os pregões, né? Os novos beneficiários, desde a suspensão, têm recebido já por novas instituições financeiras, e o que está sendo feito para que novas reclamações não aconteçam com essas instituições financeiras? Ô Marcos, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Você esteve lá em São Paulo comigo, né? No Congresso da Abrage. Ah, pois é. Bem, obrigado, Marcos. Veja, eu estava dizendo aqui que a nossa vigilância é permanente com relação aos consignados. Há reclamações, a gente fala com a Febraban, eles trazem números bons, porque são 27 milhões de contratos anuais e há um número de reclamações, mas segundo os dados que eles nos passam, são números que eles chamam de residuais, quer dizer, são números pequenos comparado ao tamanho do volume dos empréstimos consignados concedidos, mas nós não nos satisfazemos com a resposta da Febraban e da BBC. Nós temos procurado fazer essa fiscalização através da inteligência do Ministério, falar com os órgãos que são responsáveis por essa fiscalização. Por exemplo, os bancos e os correspondentes bancários são mais de 320 mil correspondentes bancários vendendo esse crédito consignado pelo Brasil. E eles são todos autorizados pelo Banco Central, certificados pelo Banco Central e são fiscalizados pelo Banco Central. Não é uma fiscalização do INSS. Então, a gente está estimulando essa fiscalização por parte do Banco Central para que a gente possa ter correspondentes bancários que façam do jeito que tem que ser feito, como manda a lei. E os bancos se comprometem conosco que vão trabalhar nesse sentido. E nós confiamos nessa palavra dos bancos, mas não apenas na palavra, porque a gente precisa conferir se isso realmente está sendo feito. Então, fique tranquilo que nós estamos em cima, está marcando cerrado esse assunto dos créditos consignados.
Brasília, Nova Brasil FM, Rafael Tebas. Ministro, o Ministério da Previdência está em evidência por conta desse trabalho de devolução do dinheiro aos aposentados. A minha pergunta, então, sobre a sua dinâmica de diálogo com o presidente Lula diante desse atual momento, né? Vocês conversam diariamente, semanalmente? Como que funciona essa dinâmica? Rapaz, queria eu falar com ele assim semanalmente, mas ontem, por coincidência, almocei com ele, tá? E toda vez que eu encontro com ele, obviamente, um dos temas é a Previdência Social. Ele pergunta como é que está o Ministério, como é que está o trabalho, o que é que eu tenho feito, pergunta como é que está a devolução do dinheiro dos aposentados. Ontem falei com ele isso, dei os números atualizados, são mais 2.300.000 aposentados já receberam de volta o dinheiro no bolso de forma corrigida, em parcela única. Disse a ele que mais de R$1 bilhão já foi devolvido aos aposentados. Então, tenho sempre conversado com ele sobre isso. Ele é uma pessoa indignada com tudo que aconteceu, pode acreditar nisso, porque ele sempre passou essa indignação, e é uma pessoa que fica feliz quando vê os resultados do seu governo e a gente conseguindo devolver esse dinheiro àqueles aposentados. Ele me pediu para não deixar nenhum aposentado no prejuízo. Então, enquanto tiver um aposentado que foi lesado, que não recebeu, estou devendo a ele, e estou procurando esses aposentados agora para que façam o procedimento no meu INSS para que a gente possa conseguir devolver o dinheiro a eles. Salvador, Rádio Sociedade, Maísa Polcri. Ministro, na semana passada, o STF validou a alta programada e o fim automático do auxílio do INSS. A Corte aí autorizou o fim do benefício em 120 dias, né, até 120 dias, sem que haja necessária a realização de nova perícia médica. Queria saber como é que o Ministério avalia esse entendimento da Corte e se haverá aí alguma mudança para quem recebe o benefício atualmente. Não, a gente não avalia, né? Decisão da Justiça, a gente não avalia, a gente cumpre, a gente se adequa, e é assim que vamos fazer. Eu espero que a mudança seja boa, seja favorável aos beneficiários, e vamos nos adequar para cumprir o que o STF determinou. Então, eu espero que a gente possa, com essas mudanças todas, melhorar o atendimento, fazer com que as pessoas possam ter mais agilidade, poder que as pessoas olhem para o Ministério da Previdência Social, para o INSS como um organismo mais ágil, mais rápido, mais confiável. Então, a minha luta é essa. Maísa, né? Maísa. Então, obrigado pela sua pergunta. Tá bom? Bom dia. Ministro, fechamos aí o nosso giro com as rádios, mas eu ainda quero saber do senhor o seguinte: muita gente entra aí com pedidos para a Previdência Social e às vezes esse pedido é negado. E aí eu queria que o senhor orientasse aqui quem nos ouve, quem nos assiste, porque é possível entrar com recurso, né? Tem um conselho, inclusive, é uma coisa desburocratizada, sem advogado, né? Queria que o senhor explicasse para a gente como é que a pessoa, né, que entrou com algum pedido no INSS e foi negado, por exemplo, não concordou com aquela decisão, o que a pessoa pode fazer? Pois é uma possibilidade que existe, que pouca gente sabe. As pessoas às vezes reclamam em casa, reclama na rádio, reclama com o vizinho, mas não entra com recurso pedindo a reconsideração. Então, existe a junta de recursos que está espalhada pelo Brasil inteiro. Eu tenho mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 pessoas que participam dessas juntas de recursos. Tem participação dos empresários, tem participação dos trabalhadores. É como se fosse um tribunal. E tem o presidente da junta. Então, isso acontece no Brasil inteiro. E as pessoas podem acessar sem advogado, sem atravessador. É gratuito, é fácil, é simples. E a gente também está empoderando essa junta de recursos, esse conselho de recursos no Ministério, fazendo com que isso seja divulgado. Tem até um vídeo que foi feito, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, ensinando esse passo a passo para que o aposentado possa acessar facilmente e possa dizer as suas razões. Ele não precisa ser em linguagem complicada. Ele pode dizer: olha, tem tal tempo de serviço assim que não foi computado e eu queria que isso fosse olhado. Isso é levado para a junta julga, e a gente tem julgado mais de 1 milhão de processos
No ano de 2023, por exemplo, foram mais de 1 milhão de processos julgados. Portanto, é uma junta que trabalha fortemente. A doutora Ana Cristina, que é a responsável, ela é muito competente, está muito animada, e eu também tenho andado pelo Brasil. Por onde eu tenho andado, eu tenho visitado essas juntas, tenho conversado com as pessoas, pedido para fazer tudo em linguagem simples e pedido para ter esse acolhimento com as pessoas que precisam e que recorrem, que pedem uma revisão dos seus benefícios ou uma revisão de uma posição do INSS. E aí entra pelo site do Meu INSS? Entra pelo site do Meu INSS de forma fácil, simples, e pode entrar com 135 também. Liga para 135 e no 35, na central do INSS, já ia dizendo call center, mas não é call center, é na central lá do INSS, eles podem indicar como é que faz. E aí, também lá no Ministério, disseram que ia ter um coffee break. Eu digo, não é coffee break, é café com bolo. Isso aí, tá vendo? Olha que aula que tivemos aqui hoje. O INSS não liga para ninguém. Isso, boa. O INSS não manda e-mail. O INSS não manda WhatsApp. Se mandar alguma informação, algum WhatsApp pedindo para você clicar no link, não clique nem na internet, nem no seu telefone, para não cair em novos golpes, tá? Fica a dica aí. Ministra Mariana Viegas, aqui a nossa produtora, está falando que o pessoal quer saber de novo quanto foi devolvido já aos aposentados, quem teve desconto irregular. Nós já devolvemos mais de R$1 bilhão. Portanto, temos 2,3 bilhões de reais guardadinhos, esperando que os aposentados nos procurem, acessem o sistema pelo Meu INSS ou pelas centrais dos Correios, para iniciar o seu processo de devolução, para que a gente possa devolver em parcela única, corrigido pelo IPCA, como preceitua o STF, e na conta que ele já recebe benefício. É tudo simples, tudo prático. O presidente Lula quer devolver esse dinheiro a você, meu amigo. Procure aí entrar, ver se você foi descontado de alguma associação, se esse desconto foi indevido, se você não autorizou. Corra numa agência do Correio e diga, tem um desconto aqui na minha conta, eu quero receber esse dinheiro de volta. O presidente Lula quer pagar de volta a você. Ministro Volney, mais um, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Carinho. Eu que agradeço e quero deixá-la à vontade para se despedir de nós. Inclusive, dê o seu @, porque as redes do ministro Volney são muito instrutivas. Ele disse que vai divulgar o vídeo lá. Então já dê o seu @, e já dê seu recado final aí. Pois não, é Volney Queiroz, com W e com Y. Não dá para fazer linguagem simples com o meu nome, que é um nome WOLNEY, Queiroz com Z. Eu estou lá me esforçando para dar uma atividade e fazer serviço também de informação pelas minhas redes sociais. E quero dizer que tem sido um momento muito gratificante ter a confiança do presidente Lula, do nosso governo, integrar o primeiro escalão de um governo que tem um lado, que é o lado do povo brasileiro, e tem muitas batalhas que a gente está enfrentando e estamos enfrentando todas elas com as graças de Deus, e queremos apresentar resultados, apresentar um legado da nossa passagem, que eu não sei de quanto tempo vai ser à frente do Ministério, para que a gente possa ter uma história para contar. É a nossa biografia, é a minha biografia que está colocada em jogo. Então, quero fazer o melhor possível para que a gente possa construir cada vez mais esse sistema previdenciário, esse sistema de proteção social de forma saudável, sustentável, e que seja, o brasileiro tenha honra, tenha orgulho de ter esse INSS e essa Previdência Social. Então, essa é a minha luta, meu trabalho, e cada vez que eu posso falar disso para o povo brasileiro, isso me alegra, me anima e me dá mais força para fazer esse trabalho.